E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso, da Atualizo para mais um vídeo. Hoje eu vou te destacar 10 cláusulas que legitima o banco a te cobrar. Então são cláusulas dentro do contrato de conta que tu mesmo assinou, que dá total liberdade para o banco entender o que pode ou não pode fazer para te cobrar. Então eu destaquei aqui 10 que eu acho bem importante. Não é específico de um banco único. Não é específico, é de todos. A maioria dos bancos, como a gente já vem lendo aí os termos de contrato de conta, eles colocam para quê? A fim de se proteger. E eu acho bem interessante a gente poder entender quais são essas cláusulas. A primeira cláusula, para a gente não esticar muito o vídeo, é cláusula bloqueio preventivo de conta. Que é quando o banco, ele fala, o banco poderá bloquear a conta em caso de suspeita de fraude ou inconsistência. Vamos lá. Quando ele coloca o termo suspeita, é genérico, é amplo. Ele pode fazer isso por qualquer momento. Ele não está botando uma causa, e sim uma suspeita. Então, se o banco suspeitar, ele pode simplesmente bloquear a tua conta a hora que ele quiser. E por que ele coloca suspeita, tá? Porque assim ele consegue fazer o bloqueio da tua conta sem tomar processo judicial. Ele tá suspeitando. E aí vai ter uma análise. Claro que não é para todo mundo, gente. Eu tô querendo te dizer cláusulas que os bancos vão colocar no teu contrato, que eles podem usar isso contra ti. Mas se tu corresponder exatamente como tem que ser, não vai ser um problema. A segunda cláusula, que é de compensação automática. O banco pode utilizar valores de outras contas para compensar dívidas. Aí vem o caso. Como assim compensar contas de outros bancos? Não é de outros bancos, de outras contas. Por exemplo, tens uma conta corrente, tá? Estás devendo no Bradesco o cartão de crédito. E o que pode o Bradesco fazer? Ele tem conta lá na poupança. Eu posso pegar dinheiro da poupança dele, limpar e pagar a conta. Qualquer fluxo de dinheiro que entrar nas tuas contas dentro do aglomerado bancário Bradesco, ele pode compensar para pagar. Então não adianta tu ficar brabo. Mas essa conta era na conta... Ele está dizendo que ele pode. Então permite o débito automático de valores contra salário ou poupança. Ele pode retirar para pagar. Mas se tiver no CDB? Não. Apenas contas que ele consegue remanejar, tá bom? Cláusulas de juros unilaterais. As taxas poderão ser alteradas a qualquer tempo mediante aviso. Já está te dizendo que ele pode aumentar as taxas de acordo com o que ele achar. Então, existem resoluções, tá, técnicas que ele obriga a avisar 30 dias antes, tá? Mas às vezes eles colocam isso que deixa em aberto. Então é uma cláusula de juros unilateral que tu pode sim contestar. Porque eles têm que avisar 30 dias antes. Tu não pode usar juros. Eles não podem te cobrar juros alto sem ser avisado. Quarta cláusula de suspensão de serviços. Essa aqui é que tem em todos os bancos. Em caso de atraso, o banco poderá suspender outros produtos. Então, mistura contratos distintos como empréstimo, cartão de crédito. Daqui a pouco tu deve empréstimo, ele já te cancela o cartão de crédito. Ele está te dizendo, tu atrasou alguma coisa comigo, o banco pode suspender a qualquer momento o produto ou serviço. Tanto empréstimo como cartão de crédito, independente do produto. Deveu, ele pode cancelar. Tá, Vinícius, mas eu por exemplo, eu tô devendo empréstimo. Ele pode me cancelar o cartão de crédito? Ele tem essa possibilidade. Só que não é distinto. É dentro do aglomerado todo. Então, a suspensão não vai ficar tão interessante. Ele primeiro vai cancelar o empréstimo, mas aí depois de um aviso prévio, que cada vez está encurtando mais o tempo que eles estão colocando. Era 30 dias, agora não tem um contrato, por exemplo, da Nubank que fala em 15. Então eles podem sim remanejar isso a fim de ter o relacionamento contigo às vezes bloqueado para evitar dívidas maiores. O quinto é a cláusula de sigilo relativo. O banco poderá compartilhar dados com empresas do grupo. Bom, então isso aí vai fazer uma maneira de burlar o conceito do LGPD, né? Simplesmente ele vai poder compartilhar com outras empresas. Quais são as empresas de cobrança? Terceiros. Porque o banco ele vai usar outras empresas para te cobrar. Ou até mesmo uma bandeira de cartão de crédito. Ele tem que ter essa tranquilidade. Claro que existe o LGPD, mas eles já colocam essas cláusulas a fim de tu ficar atento. A sexta cláusula, que é a cláusula de reajuste por índice interno. Então, correção monetária conforme índice próprio do banco. Índice não público vai ser igual à ausência de transparência. Ele pode alterar o índice. Isso aqui é meio de praxe de todos os bancos utilizarem.
A 7ª cláusula é a cláusula de rescisão sem justa causa. Isso aqui é o mais chato, né? O banco pode encerrar a conta a qualquer momento. O problema é que permite o encerramento sem aviso prévio, e isso que estamos vendo em vários casos, como o Nubank, como o Mercado Pago, muitos bancos digitais. Eles não informam o motivo e encerram a conta e só colocam que é desinteresse comercial. Claro, cabe a ti provar ou não o porquê disso. Às vezes é por algum valor ilícito que eles acabam fazendo isso, ou por várias dívidas em banco eles decidem fazer isso. Mas a grande maioria das vezes a pessoa mais ou menos já sabe por que eles fizeram isso. 8º, cláusula de eleição de fórum. Ficou eleito fora da capital do estado tal. Ele vai te obrigar o banco longe da tua cidade. Isso aí, pela Nubank, por exemplo, tem no fórum de São Paulo. Aí tu imagina se tu deve lá. Eu, por exemplo, quero no Rio Grande do Sul. O fórum vai ser São Paulo. Então eles estão só querendo falar que vai ser sempre ali os processos. Cláusula de aceite implícito. O uso continuado do serviço implícito. A aceitação de novas condições. Atualiza o contrato sem aceite explícito. Isso aí acontece o tempo todo. Como assim o tempo todo? Tens um contrato de uso de conta. Quando tu abriu a tua conta, tu aceitou aquele contrato. Tu não leu. A maioria das vezes a gente não lê. Mas no momento que ele quiser depois alterar alguma cláusula, ele vai alterar. Ele está te dizendo isso. O uso continuado do serviço implícito, a aceitação das novas condições. Então, se tu continuar usando a conta corrente, tu está aceitando todas as modificações que eles fizeram na conta. Tenha sempre atento a isso. O problema é que a gente não está sabendo o que estão nas entrelinhas. E as entrelinhas têm isso aí. A 10ª cláusula, que é a cláusula de isenção de responsabilidade. Essa aqui é a que eu mais gosto. O banco não se responsabiliza por falhas de terceiros. Isso a Nubank já fez, o Mercado Pago está fazendo. Que ele está fazendo o quê? Ele está tirando o corpo fora de problemas técnicos que possam surgir. Que, na verdade, acontece. Por exemplo, a Nubank agora está com um alerta que a partir do dia 25 vai parar. E volta só dia 27. Pelo menos ela está avisando. Mas se acontece um problema nesse meio percurso, como aconteceu com a Amazon lá. Estragou a Amazon, o servidor da Amazon, a AWS, caiu. E aí caiu todo mundo. Só que eles estão tirando a responsabilidade deles. Que, por sinal, esse não é uma cláusula tão barbária. É uma cláusula interessante. Eu quero deixar uma cláusula extra aqui, que é a garantia ou bloqueio de recursos em caso de inadimplência. O banco pode reter ou gravar a garantia em imóvel, veículo de aplicação se a dívida não for quitada. Ele está te dizendo, Vinícius, mas quais são as principais dívidas? Dívidas volumosas, tá? O banco nunca vai colocar uma restrição na tua casa, por exemplo, se deve R$1.000, R$2.000, tá? Tem que ser dívidas maiores. Não, então eu vou dever 100 mil. Não. Depende de cada banco. Cada banco ele tem uma pré-análise para poder fazer um bloqueio judicial das tuas contas. Então cabe a ti sempre identificar e correr atrás para saber se tens alguma dívida ou não, tá bom? Eu queria ter te falado sobre essas 10 cláusulas. Desculpa a rapidez do vídeo, mas é que eu não quero deixar um vídeo prolongado. Eu quero chamar a tua atenção para te poder ver todo o vídeo, tá bom? E se tu gostou desse vídeo, eu espero que tu deixe teu like, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!